Boa noite. Boa noite. A gente está entrando aqui em mais uma live das Terças Supremas. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial também, que vai falar sobre um tema bem instigante, a extinção da advocacia, como a gente conhece. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar o tema da live aqui. A extinção da advocacia como a gente conhece. Como você conhece. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu tô aqui fixando o tema da live de hoje com uma convidada muito especial. Eu vi que já chegou por aqui, Dulce, mas eu quero esperar um pouquinho, as pessoas vão chegando. E é uma alegria para mim muito grande poder hoje estar aqui conversando, trazer essa convidada especial. Eu vou já te chamar aqui para subir, pra gente conversar um pouquinho mais. Oi, Lívia. Peraí. Deixa eu ver. Vamos. Acho que já foi, Dulce, o convite. Ok. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tô muito feliz em ter você aqui hoje, Dulce. Igual, eu também, Jaque. É uma alegria estar sempre com você. Que bom. O pessoal deve estar entrando agora aqui. Bom, eu quero te apresentar, acho que a grande maioria do pessoal que vê depois a live, que acaba que já te conhece, mas assim, você é sem dúvida uma referência hoje na mediação e na advocacia consensual no Brasil e em Portugal também, né? Esse sotaque gostoso que a gente pode ouvir hoje. Eu acho que essa tua especialização toda em resolução estratégica de conflitos, como professora, como mentora, como advogada no Brasil e Portugal, a tua experiência como juíza, agrega muito nesse trabalho que você faz, que eu admiro demais, de trazer para as redes sociais cada vez mais pessoas que se interessem, né? Esse perfil menos litigante, esse perfil mais consensual que a gente defende. E para mim você é uma inspiração. Eu já falei isso em algumas oportunidades, não me canso de repetir aqui, porque acho que foi em 2020, na verdade, que você até me convidou, eu e a Risse, para a gente falar. Foi o primeiro evento que a gente falou sobre advocacia 5.0, você nos deu essa oportunidade. E justamente por esse trabalho que você faz aqui, né, no online, que a gente tem a oportunidade de expandir para muitas pessoas nos ouvirem, é uma inspiração muito grande. Então é muito bom tê-la aqui hoje para falar para a gente. Como, né, a grande pergunta de hoje: a advocacia está em extinção ou não? Olha, essa pergunta ela é muito desafiadora porque tem um modelo de advocacia que de alguma forma ele já está extinto mesmo. Ele já faz parte aí dos dinossauros. E se os profissionais da advocacia ainda não enxergaram isso, urge o tempo para eles tomarem essa consciência. E eu digo isto designadamente com fundamento em outras profissões. Se nós olharmos para outras profissões, algumas delas efetivamente desapareceram do mapa, como por exemplo aquelas pessoas que faziam a medição dos terrenos na marra, não é? Localmente. Hoje em dia os drones fazem esse tipo de trabalho. Então, algumas profissões efetivamente foram totalmente substituídas por outras tecnologias. O próprio jornalismo, onde a informação, cada vez menos nós temos o jornal de papel e cada vez mais nós passamos a ter jornal nas redes sociais e de outras formas. Então, houve mudanças. A medicina também se modificou, também se alterou e também se adaptou. O próprio mundo empresarial em geral, e agora em particular depois do advento e do Covid e de toda a questão da pandemia,
também ele obrigou a uma série de readaptação e reorganização, e por isso, de facto, existe um tipo, ou um estilo, ou um modelo de advocacia que ele não faz mais parte da contemporaneidade. Mas a advocacia em si, essa, eu acredito que enquanto nós vivermos em estados de direito democrático, ela é essencial como um pilar da justiça. Então, a única coisa que se extinguiu é essa advocacia como nós conhecíamos há 50 anos atrás, há 40 anos atrás e, eventualmente, há 30 anos atrás. E na verdade a gente vê, né, Dulce, que ainda tem tanto a mudar, né? Eu vejo muito futurista, eu acompanho muito esse pessoal também que fala dessas mudanças de profissões, o quanto a gente ainda tem profissões que não foram nem criadas, né? E eu vejo essa meninada toda que já nasceu com computador, com um celular, assim, eles fazem coisas assim que a gente não consegue nem acompanhar de saber como será daqui para frente. Então imagina se a advocacia não vai mudar também, né? Eu recordo-me de que no início da minha atividade como advogada, com o surgimento da questão dos computadores, com o surgimento da questão da internet, do e-mail, a adaptação que foi necessária fazer ao surgimento do e-mail, não só em termos de formação, mas em termos também de mudança de competências e de aquisição de novas competências, a estrutura dos escritórios, já foi uma revolução grande na altura. Mas ainda assim, durante muito tempo, e ainda hoje um percentual, eu diria ainda considerável, dos profissionais da advocacia, ainda se enxergam muito como aquele profissional da advocacia que é um intermediário entre o cliente e o tribunal. Porque durante 5 anos, e isto nós precisamos de reforçar sempre, a maioria das matérias que nós temos na universidade são matérias de processo judicial. Então, nós aprendemos o quê? O processo civil, judicial. O processo trabalhista, judicial. Processo administrativo, judicial. Processo criminal, judicial. Então, o nosso foco de aprendizagem na universidade é efetivamente vocado e focado no judiciário. E aí aquilo que acontece é que nesse modelo, que é um modelo totalmente heterocompositivo, a única coisa que nós temos é o desenvolvimento de habilidades de capacidade de argumentação, capacidade de convencimento e a certeza de que das duas uma, ou nós ganhamos ou os dois vamos perder. Isso é aquilo que nós temos aí a convicção. E existem algumas terceiras situações em que nós também perdemos. Mas não é o desejado. Agora, que nós sabemos que previsivelmente ou vamos ganhar ou vamos os dois perder, com esse risco nós já avançamos. E aquilo que nós estamos a falar, e em particular aquilo que eu vejo com muitos bons olhos, são as inovações e as transformações que têm acontecido no Brasil, não só em termos de alterações legislativas, Código de Processo Civil, que de facto traz aí uma grande inovação, do meu ponto de vista, em termos de legislação com impacto na sociedade, a própria lei de mediação, mas mais do que isso, a questão da mudança nas grades curriculares de ensino jurídico. E como nós ainda estamos, não é, terminando o mês de agosto, mas o mês de agosto ainda é sinónimo de parabenização aí do ensino jurídico no Brasil, de facto esse reconhecimento ele precisa também de ser trazido, porque como tu referias, a meninada, eles já vêm com outra cabeça e eles já trazem de facto uma outra energia, uma outra garra, e eu tenho muita expectativa de que eles sejam de facto esses agentes de transformação e mudança no mundo jurídico que nós tanto precisamos, porque eles também vão impactar com essa ação e com essa atitude no mundo social e nas relações sociais. E aí eu acredito que de facto nós então teremos essa mudança educacional e não cultural que tanto precisamos e que tu também tens vindo aí a trabalhar
que não só tem de ver com o modelo mental, mas também tem de ver, de facto, com entendermos que a evolução implica transformações e transformar dói, não é? Mudar dói. É por aí. Eu ouvi uma frase, acho que foi ontem, que eu achei tão, tão interessante que fala disso, né? Às vezes a gente pede tanto por melhoria, né? Sei lá, você pede da forma que você acredita, eu quero que melhore, mas às vezes não é a melhoria, é preciso uma mudança. É mais do que simplesmente melhorar, né? Porque eu vejo, e aí eu não sei, quero saber até a tua opinião, eu vejo que o judiciário brasileiro, você que tem esse parâmetro no Brasil e Portugal, e né, como foi juiz em Portugal, acho que talvez tenha mais conhecimento para falar até nessa comparação. Até do nosso judiciário, porque muitas vezes eu vejo que o judiciário brasileiro, por exemplo, ele pede socorro, eu costumo dizer isso, né? Ele tem incentivado muito a justiça multiportas, os incentivos que ele dá com a Meta 9, para que as pessoas não judicializem em excesso, né? Então, assim, se faltava um empurrão, eu acho que o judiciário até tem dado esse empurrão. O que a gente precisa realmente é essa mudança, como você fala, que começa desde a graduação. Aqui no Brasil, a gente, acho que 2021, se eu não me engano, né, que foi implementada uma obrigatoriedade de uma cadeira que vai falar de tudo. Mediação, arbitragem, negociação, e a gente sabe o tempo que leva para a gente aprender um deles, para aprender a negociar bem, para aprender a mediar bem. Então, acho que se você puder trazer um pouquinho dessa tua visão sobre isso, assim, o quanto eu acho que, não sei, na minha visão, tá? A gente não nos falta incentivo, talvez falte essa mudança realmente de cultura, né, Dulce, que leva um pouquinho de tempo. Eu sou muito apologista de nós falarmos antes de uma mudança educacional mais do que uma mudança de cultura. Porque a cultura, para mim, tem de ver com história, tem de ver com tradições, tem de ver com a identidade de um povo. Então, quando eu vou a um determinado país ou quando eu vou a um determinado estado aqui no Brasil, atendendo às dimensões continentais que o Brasil tem, eu quero conhecer a cultura. Então, eu quero conhecer o quê? As tradições, os hábitos, os costumes daquela localidade. Já quando nós falamos do judiciário e quando falamos da forma como enfrentamos os conflitos e como lidamos com os conflitos, eu acredito muito que isso tem de ver com educação. E aí ela é universal. Isto é, a educação ela tem parâmetros que são parâmetros universais que têm de ver também com a própria evolução da humanidade e com factos históricos que levaram a que essa evolução acontecesse. A questão do acesso ao direito, do acesso ao judiciário, do acesso a uma justiça que fosse resolver a situação, ele tem um momento histórico e ele fazia sentido naquele momento, com aquele corpo, com aquela forma como foi pensado. Só que os tempos mudaram, a sociedade mudou, a sociedade cresceu, a população em geral cresceu, e os conflitos também se foram modificando e nós não podemos esquecer que uma das figuras que mais utiliza a máquina do judiciário é o próprio Estado. É verdade. E isso precisa de ser pensado. E por isso é que eu te digo que, mais uma vez, eu considero a legislação brasileira muito inovadora. Só que nós precisamos de parar com aquela frase que eu escutei e que me arrepia, que é: Dulce, tem leis que no Brasil pegam e tem leis que não pegam. E isso, para mim, arrepia-me a medula, porque a lei não tem que pegar ou não. A lei é uma decisão legislativa que foi tomada com um processo, que é um processo complexo, e aquilo que pode acontecer é que pode haver um movimento para modificar a lei. Mas se a lei existe, ela tem uma razão de ser, ela tem uma justificação e ela tem que ser cumprida, ponto final, parágrafo. E aí, aquilo que eu vejo, por exemplo, e aí indo para essa questão de alguma forma do direito comparado, eu vejo essa dificuldade do acesso à tal ordem jurídica justa como algo universal, tanto que assim é que a maioria dos países, a maioria das instituições e a maioria das organizações internacionais têm vindo a manifestar uma preocupação grande em encontrar outros modelos, em regulamentar outros modelos que venham dar uma resposta efetiva
a esse acesso à tal ordem jurídica justa. E isso acontece quer na Europa, através da União Europeia, isso acontece aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece, direi eu, em todos os lugares onde há essa preocupação de uma maior proximidade entre a justiça e o cidadão. Só que nós estamos a falar de uma outra situação que é, se o próprio Estado não se reeduca, se o próprio Estado continua, até por conta de algumas questões de políticas públicas ou de políticas orçamentárias, a dar mais relevância a uns determinados pontos em detrimento de outros, nós vamos continuar a ter essas dificuldades. E aí nós precisamos eu diria, de ter uma consciência do topo, ou seja, das hierarquias, das funções de gestão e que têm poder de decisão efetivamente, e da implementação desses modelos em termos estaduais ao nível daquilo que são as entidades públicas. E isso não só vai efetivamente desafogar o judiciário, isso sim vai desafogar o judiciário, e mais do que isso vai lhe dar a função nobre que o judiciário tem. Porque o judiciário, tal como a advocacia, não se vai extinguir. Agora, o judiciário ele precisa de ter o balão de oxigênio necessário para que efetivamente as suas decisões elas sejam execuíveis no sentido de que elas sejam próprias, de que elas sejam de facto eficientes e eficazes. Porque de que vale alguém colocar uma ação no judiciário para ver o reconhecimento de um direito que o outro, por alguma razão, entende não reconhecer e andar nessa malha burocrática durante 4, 5, 6, 7, 10, 20 anos. Por vezes até quem deu origem à ação vem a falecer e são os herdeiros dele que dão prosseguimento e sequência à ação. E isso de facto é algo com o qual nós precisamos de nos preocupar, de dar esse lugar ao judiciário, que é o lugar que ele precisa de ter. E aí o judiciário também precisa de olhar para dentro e deixar de ter medos de que ele não vai desaparecer. E aí a questão é muito importante, e foi muito importante, do meu ponto de vista, a questão da introdução no Código de Processo Civil, da mediação judicial e de o judiciário trazer para dentro de si essa possibilidade, porque legitimou o processo e também lhe deu, de alguma forma, dimensão no sentido de a obrigação de conhecer, de aprofundar e de desenvolver. Mas, por outro lado, se o judiciário trata a mediação e, em particular, a mediação judicial como um filho, nós vamos continuar a ter o mesmo problema, que é nós vamos continuar a estar sujeitos e subordinados ao tal heterocompositivo que vai tomar conta do autocompositivo. E isso nós precisamos de desmistificar e de tratar, que, óbvio, há pessoas que deveriam, principalmente questões de acesso à justiça gratuita, que precisam de ter acesso a esse processo dentro do próprio judiciário, mas mais uma vez temos que fazer uma triagem de quais os processos que têm de estar dentro do judiciário e devem de receber esse processo de mediação e quais os processos e os intervenientes que deverão ir para a mediação privada e ali terem o seu, digamos, o seu processo trabalhado antes de se judicializar. Porque se nós fizermos aí uma comparação com a arbitragem ela começou a ganhar corpo porque ela é independente e autónoma do judiciário. E por isso é que eu venho dizendo que a própria advocacia precisa de conhecer o processo de mediação para entender que algumas mediações de que ela já participou dentro do judiciário não são mediações no sentido próprio do processo de mediação e que é necessário esse conhecimento efetivo para conseguir distinguir o trigo do joio
e conseguir efetivamente tirar a potencialidade que o processo de mediação tem para oferecer. Então eu vejo essa questão dentro dessas duas situações. Eu não gosto nunca de comparar Portugal ao Brasil, porque são realidades incomparáveis. E se nós pegarmos na realidade europeia e compararmos com o Brasil, nós vamos ver que existem vários modelos, no sentido de que existem várias formas de incorporar dentro da legislação nacional o processo de mediação em particular. E isso traz-nos não só muito mais segurança, porque isso significa que, de facto, não é um caso isolado, mas mais do que isso traz-nos a confiança de que o processo de mediação ele veio para ficar. Então, se ele veio para ficar, tal como os advogados aprenderam na universidade processo judicial durante 5 anos, eles agora, pelo menos, eu diria, têm que dedicar 1 ano a aprender sobre o processo consensual. Porque o processo consensual não é só mediação, não é? O processo consensual implica outros processos que eu trabalho também lá na Via Consenso. Mas é necessário essa predisposição, porque, como dizíamos ainda há pouco, Jacqueline, mudar dói, mudar custa. Mudar custa. Nossa, é muito verdade isso que você falou. Você foi falando e eu me lembrei de 2 coisas. Assim, a minha vivência, eu aprendi, né, mediação por questão de estar no Canadá. Eu fui lá para estudar inglês e acabei ficando 3 anos e aprendi os meios alternativos de resolução de conflitos lá. E uma das grandes forças deles, que eles são um país culturalmente muito forte na mediação, né? Isso já é muito cultural, a pessoa vai para o judiciário em último caso. São os tribunais administrativos, que são esses braços do governo, como você falou, é o governo que, apesar do nome tribunal, para quem está assistindo, não tem nada a ver com o judiciário. São tribunais como se um órgão do governo, sei lá, um ministério tem uma forma de resolver conflitos naquela área pertinente dele. E aí, nesses tribunais, eles resolvem aqueles conflitos da área deles, né? Então, e aí, no sistema de mediação e depois arbitragem. Ou seja, o próprio governo, não só não judicializando em excesso, como tomando uma postura proativa de resolver os próprios conflitos referentes à área de atuação. E a quantidade de convênios, né? Que é uma coisa que o judiciário brasileiro até tentou fazer, e tenta com as câmeras, mas ainda precisa de muito mais fôlego de fazer. Eu trabalhei numa instituição lá, assim, que a gente tinha um convênio com o judiciário, mas não era do judiciário, não era no judiciário que se fazia mediação. Então, eu concordo com você que as comparações às vezes são difíceis, né? Que são realidades muito diferentes, mas trazem um norte. Eu acho que isso é importante para a gente ver o que acontece no mundo, para trazer esse norte do que a gente pode adaptar e que é cabível aqui na nossa situação, né? E tem uma coisa que eu queria... eu já vi você falando sobre isso e eu acho muito interessante da gente trazer, porque, claro, nós estamos do outro lado. Nós somos a advocacia, né? Que talvez não tenha esse poder hoje de fazer alguma coisa em relação a mudar o governo, mudar a estrutura ali. Mas eu, como advogada colaborativa, consensual, você deve ter várias pessoas que fazem essa pergunta para você também, né? Tipo, o que adianta eu ser consensual, colaborativa, se o outro lado não é? Se eu tenho gente que não resiste, que é contra, que não sabe essa postura. E eu vi você falando numa palestra que a gente fez, que eu achei sensacional, que você fala assim, que o advogado consensual, ele não escolhe o consenso porque ele não sabe brigar, né? Ele sabe brigar. Isso é, inclusive, uma objeção que a gente tem, né? Só que a gente escolhe por uma questão de que é mais interessante, mais inteligente, enfim. Então, acho que você puder dar umas dicas, porque eu sei que muita gente está ouvindo aqui, a gente vai ouvir depois, já tem uma afinidade com o que a gente está falando aqui, né? Mas como que eles lidam com pessoas assim, que não tem essa postura? Aquilo que eu digo é o seguinte, tem uma frase que eu utilizo que é: o advogado consensual, ele é bom de briga, mas ele é muito melhor a resolver estrategicamente os conflitos. E essa frase eu digo porquê? Porque nós precisamos de entender que a advocacia consensual é uma advocacia que ela resolve, ou melhor, ela não resolve, ela traz formas de transformar aquele conflito em algo que seja mais agradável para o seu cliente, em algo que o seu cliente dê conta de fazer e fique satisfeito com esse resultado que ele conseguiu alcançar.
E aí, aquilo que acontece é que, porque é que eu digo que ele é melhor a resolver estrategicamente o conflito? Ele tem mais inteligência para isso. Porquê? Porque ele desenvolveu habilidades, ele desenvolveu efetivamente competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem e possibilitam que ele faça não só um mapeamento do conflito, como ele faça efetivamente uma árvore de decisão relativamente àquele conflito conjuntamente com o seu cliente. Então ele tem de colocar ali em cima da mesa qual é que é o caminho mais interessante em termos de investimento e não de custo, em termos também de custos e custos esses com desgaste, custos com morosidade, custos efetivamente económico-financeiros, e também a questão da certeza ou do risco relativamente à decisão que se vai ter, e não só à decisão que se vai conseguir alcançar, mas também àquilo que é o resultado que depois nós vamos conseguir executar com aquela decisão que temos. Porque eu posso ter uma sentença maravilhosa, muito bonita, mas que no final das contas vai servir para eu emoldurar e colocar lá na parede a dizer que ela foi maravilhosa. E isso não resolve efetivamente nem transforma a vida do meu cliente. Então a satisfação dele não vai ser nenhuma. Eu poderei ter uma satisfação de ego em termos de que a minha teoria ou aquilo que eu defendi efetivamente foi alcançado, mas ficarei por aí. Então, dentro dessa lógica, o profissional da advocacia consensual, ele também, eu também costumo dizer isso, Jacqueline, ele não pode esquecer do momento que na vida dele ele não sabia o que era consenso. Porque ele já passou por esse momento, tá? Então, eu falo muito do meu caso concreto. Eu sentia que havia alguma coisa que me faltava, mas eu não sabia que nome tinha. E em concreto, eu sabia que eu me sentia mais feliz e mais realizada quando eu agia com outro colega de outra forma, mas quando ele me obrigava a eu ser competitiva, quando ele me obrigava a ser mais aguerrida, quando ele me obrigava a eu ser menos consensual e mais competitiva, óbvio que eu ia para a briga. E ir para a briga era para ganhar, não era para empatar nem para perder. E aí, aquilo que eu trago sempre é o seguinte, que se nós nos lembrarmos desse momento em que se fez o clique e aquilo que nós efetivamente passámos a ter, não só de maior qualidade do exercício da nossa profissão, mas também de maior satisfação do nosso cliente, começa a fazer todo o sentido de nós passarmos a exercer e a atuar como advocacia diferenciada, que eu lhe chamo advocacia consensual, por variedíssimas razões. Uma delas é porque a própria legislação traz esse termo e, portanto, para ser fiel, porque eu sou muito jurídica nesse sentido, e sou efetivamente muito do direito material escrito. Então eu acredito que nós temos que ser fiéis também aos termos. Para mim, a advocacia consensual é isso. É nós avaliarmos a situação e identificarmos qual é que é o processo mais adequado e fazermos uma triagem sobre, olha, vou começar por uma negociação, a seguir eu vou ter que, sei lá, colocar uma providência cautelar, mas eu vou-me disponibilizar para fazer uma mediação. E dentro dos modelos de mediação, eu prefiro uma mediação ad hoc, privada ad hoc, ou uma mediação privada numa câmara, ou uma mediação judicial. Então, que modelo, onde é que eu vou de facto escolher esse processo? E desde logo na minha peça processual eu ser clara em relação a isso. E eu sei que há alguns colegas que sentem, mas se eu vou convidar o outro para negociar ou para conversar, ele vai achar que eu não tenho prova ou que o meu direito é fraco, não é? Como eu já ouvi alguns colegas dizerem. E aquilo que eu, em relação a isso, trago é o seguinte: quanto mais forte for o nosso direito, mais razões nós temos para ir para um processo autocompositivo, seja através de uma negociação, seja através de uma mediação ou de uma conciliação. Se porventura o nosso direito é fraco, ainda assim nós somos capazes de fazer estragos.
Porquê? Porque nós conseguimos atos de prolação, nós conseguimos aí dificultar o que é o direito do outro. Então, nós também temos, mesmo tendo um direito fraco, algumas armas. E aquilo que nós precisamos de identificar é quais é que são essas armas que nós podemos utilizar de argumentos para irmos para um processo de mediação. E outra, que muitas das vezes também se esquecem os nossos colegas, a questão da imagem, qual é que é o valor da imagem do cliente e qual é que é o valor também do desgaste, qual é que é o valor de efetivamente entrarem num processo judicial. Valor emocional. Então, não é? E aí, com tudo isso, não se coloca essa questão de que eu tenho um direito fraco. Isso lá está. Isso é cabeça de advocacia extinta. Tá? É a cabeça da advocacia que não tem ainda desenvolvimento de ferramentas e técnicas que lhe permitem enxergar o tal oceano azul dentro do judiciário, dentro do direito, e que também não lhe permitem ainda identificar o quanto a criatividade jurídica é fundamental para alcançar outros resultados. E por isso eu acredito que aquilo que nós precisamos é de fazer esta mudança e de entender que para todos existe lugar, que essa é outra das questões que eu acho mais interessantes dentro do processo consensual. É que de facto o processo consensual ele trabalha nesse mar de abundância e nesse modelo mental de oceano azul que vem da área da administração, mas que se aplica no mundo jurídico de uma forma muito, muito clara para mim. E quando nós trazemos isso, nós também precisamos de entender, e aí tu ainda há pouco estavas a trazer a tua experiência do Canadá, nós precisamos de entender que é importante lermos outros modelos e também conhecermos outras formas até de direito. E no caso em concreto, quando nós nos referimos a países de common law, eles têm uma visão e têm uma forma de lidar com o conflito diferente e que é histórica e que tem uma evolução histórica, tem justificações históricas, tem escolhas históricas. O nosso modelo de direito, ele vem de um direito romano, depois com a influência germânica, mas ele é codificado. E nós precisamos, de facto, de entender e de trazer o respeito a essas diferenças. Então, aproveitarmos aquilo que nos vem trazer um upgrade ao nosso sistema, sim, mas nós não podemos esquecer essa linha histórica. Porque é muito diferente uma mesa de negociação ou uma mesa de mediação com duas pessoas do modelo de common law. Eles são muito mais assertivos, eles são muito mais diretivos, a forma como eles lidam com o sentimento é completamente diferente daquilo que os modelos de civil law e em particular dos povos latinos. Não é? Os povos latinos, eles têm um jeito diferente de lidar e de sentir o conflito e a inter-relação. Então, dentro dessa lógica, o próprio processo de mediação, ele tem, de facto, aí algumas peculiaridades e a negociação também. Então, quando nós falamos desta prática da extinção da advocacia, como nós conhecemos, nós não estamos só a falar de mediação. Estamos também a falar de modelos de negociação. Porque eles podem oferecer algo que é bem diferente daquilo que a tal outra advocacia que já está extinta não tem mais lugar para ela. Não tem mais lugar para uma advocacia que negocia com base na barganha, não tem mais lugar para uma advocacia que pensa exclusivamente nos interesses próprios durante uma situação que tem elementos de continuidade. Então, nós precisamos de fazer essa reflexão de uma forma bem consciente. Perfeito. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas aqui para a Dulce, é só escrever. Eu vi que alguém escreveu de um evento que você está tentando achar, que não achei mais agora, me perdoem, que você vai estar aqui do Imediato Conciliações, né? Você vai estar no dia 1º de setembro lá, ela falou para amanhã, isso mesmo. Amanhã, gente, amanhã amanhã tem outra live. Então, vamos acabar aí o mês do ensino jurídico.
É, é. com essas dinâmicas. Esse é o lado bom também, né? As lives aproximam e permitem que a gente possa falar, né, para tanta gente, estando de casa, em curta distância. Esse lado bom das mudanças que a gente está falando, né? Que você traz na Sim, extinção da advocacia, tem esse lado de trazer essa tecnologia, e aí eu até já aproveito e. Ah, aquela dizendo amanhã. Enfim, para fazer mais uma pergunta para você, porque você falou muito da negociação. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que a grande diferença nessa advocacia nova é o advogado aprender a negociar. E esse clique que você falou, que a gente tem que lembrar da nossa virada de chave para ajudar, né? Isso até serve, eu achei fantástico isso, porque eu entendendo como eu era antes de conhecer esse processo e esse momento de virada de chave, fica mais claro a importância desse papel nosso de educativo mesmo, né? Seja, eu não tô nem dizendo porque quando eu falo isso parece, então o advogado consensual tem que dar aula, não, mas é de ser o modelo e replicar e mostrar como fazer diferente, né, Dulce? sim. E Isso mesmo. desculpa, eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar depois. Não, diz. A eterna pergunta, enfrentamento com a postura litigante com colega. Então, a gente está falando sobre isso, Magda, há pouco, né? Então, o que fazer nessa hora? Eu tô ali no, num processo tentando negociar e o outro lado tem uma postura que não quer a negociação, provavelmente por desconhecer, né? Fica extremamente contrário. Enfim, o que se faz nessa hora, Dulce? Dá dicas aqui pro pessoal, então, o que eles Ok, podem. vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos de entender que, e por isso é que eu bato muito na tecla que não é cultural, é educação. Quando eu tenho uma determinada ação e uma determinada reação, isso significa que tem algo por trás dessa minha ação ou dessa minha reação. E esse algo por trás, por regra, tem de ver ou com o medo, ou com o receio, ou eventualmente com uma limitação, porque eu ainda não tenho conhecimentos suficientes para agir de outra forma ou para reagir de outra forma. E o instinto leva-nos a identificar e a agir ou a reagir com base naquilo que nós acreditamos que é a nossa sobrevivência. E na sobrevivência lá daquela advocacia que já foi extinta, e não só da advocacia que já foi extinta, mas daquela civilização e daquela humanidade que já foi extinta, do meu ponto de vista, a força era quem ganhava. Então, quem tinha mais força, ganhava. Isso significa que se eu for mais agressivo que o outro, eu vou ganhar. E isso está incutido ainda na nossa educação. E isso, quando eu digo na nossa educação, eu estou a falar da nossa educação em casa, da nossa educação na escola infantil, da nossa educação entre colegas, entre amigos. E aí, essa situação em particular, ela ou nos dá a coragem de enfrentarmos esse tipo de situações, ou nós nos acomodamos a elas. Então, quando eu tenho um colega em relação ao qual eu lhe proponho nós trabalharmos através de uma negociação, e eu trago um modelo de negociação consensual, e no meu caso concreto, e que eu desenvolvo aí no livro A Extinção da Advocacia, como você conhece, que é um dos temas que aqui está, que eu desenvolvo um modelo de negociação que eu tenho vindo a estudar e a implementar, que é a negociação por valores, no modelo de circularidade. Se do outro lado não existe disponibilidade para negociar desse jeito, eu preciso de identificar porquê. Porquê que aquela pessoa em concreto está a ser resistente a negociar assim? Porquê que, por exemplo, ela fixou um valor âncora e ela quer negociar por barganha? E quando eu lhe trago a pergunta quais os critérios objetivos com base nos quais você chegou a esse valor? Porque os meus critérios objetivos são diferentes. E aí eu trago os meus critérios objetivos e ele não quer falar de critérios objetivos, ele quer falar de valores. Ele está-me a dizer que ele quer barganhar. Então eu tenho que ter a confiança e a segurança nos meus conhecimentos para lhe dizer, olha,
eu também poderia negociar dessa forma. Eu também poderia negociar trazendo um valor âncora, e aí eu trazia um valor âncora acima daquilo que efetivamente eu queria, e nós barganhávamos e dividíamos a diferença ao meio. Só que daquilo que eu já venho desenvolvendo, esse tipo de negociação não vai responder a uma série de necessidades dos nossos clientes. Esse tipo de negociação vai fazer com que os nossos clientes, os seus e os meus, daqui a um mês, daqui a 2 meses, fiquem frustrados com a negociação que eles realizaram. E aí, quem vai ser o responsável por essa frustração vamos ser nós. Para evitar isso, existem outras formas de nós conseguirmos negociar e de conseguirmos construir soluções que efetivamente vão atender não só aos interesses, como às necessidades, como aos valores deles. Então, a minha proposta é negociar deste jeito. Perfeito. Então, e isso significa o quê? É educação? É. Mas na verdade, o que é que nós fazemos na vida se não educarmos uns aos outros? Verdade. Não é? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu era garota, uma das coisas que me incomodava muito era ir na estrada e por vezes ver alguém jogar fora do vidro do carro algum objeto não identificado, não é? Principalmente quando se fumava muito, era o maço, o pacote do tabaco. E isso terminou, isso acabou, pelo menos em Portugal isso acabou. E isso foi o quê? Foi fatores de educação e de reeducação. Elementos que foram trazidos através das crianças, nas escolas, ações de sensibilização em termos daquilo que é o ambiente, daquilo que é a preservação do ambiente, do que é que cada um de nós é responsável pelo ambiente em que nós vivemos. Então, eu diria que viver e vivermos uns com os outros é efetivamente um ato de educação, porque é um ato de aprendizagem. Nós conversamos aqui as duas, eu aprendo contigo, tu aprendes comigo. Se nós estamos a representar um cliente, é óbvio que vamos aprender com o nosso cliente e é óbvio que vamos aprender com quem estamos a interagir. Então, viver efetivamente é um ato de aprendizagem. Agora, eu não posso é confundir esse ato de educação e de aprendizagem com um ato de ser professor. Isso é que é muito ruim. Entendeu? Então, por exemplo, isso é chato. Isso é chato porquê? Porque isso traz uma postura de alguma superioridade. E isso não é legal, porque ninguém gosta de ser tratado como aquele que não conhece. E por isso eu costumo dizer que aquela frase que eu te disse ainda há pouco, se eu já evoluí no meu conhecimento em relação àquilo que eu enxergo que o outro ainda não evoluiu, eu tenho que me lembrar do momento em que eu estava como ele está. E eu tenho que me lembrar do que é que me fez querer mudar. O que é que me convenceu a querer mudar. Porque mudar dói, mudar custa, e então eu tenho que ter um estímulo para realizar essa mudança. Eu lembro-me, Jacqueline, que quando essa mudança se operou em mim, eu precisei de um tempo para interiorizar que eu efetivamente tinha andado ali 5 anos na universidade, mais 18 meses de estágio na Ordem dos Advogados de Portugal, e mais um ano ou 2 a praticar uma advocacia que afinal era, sei lá, um dozeavo de tudo aquilo que a advocacia me podia oferecer. E isso é chocante. Isso é chocante. Não é? Porque eu andei a investir todos estes anos da minha vida e afinal eu andei a enganar-me, porque existe um outro mundo de abundância que ninguém me apresentou e que eu não estava a enxergar, e ele existe, ele é real, ele é palpável, não é uma coisa ilusória, não é um mundo cor-de-rosa. Então, de facto, isso eu precisei de gerir e de digerir, porque literalmente quando eu tomei consciência, e lembro-me como se fosse hoje, quando eu tomei consciência de que o conflito tinha elementos subjetivos aos quais a lei não dava resposta, mas que eles precisavam de ser trabalhados para que o bolo tivesse um resultado com eficiência e eficácia, nossa, mudou, a minha cabeça mudou, porque
Não se subsumia, ou seja, aquela coisa que o cliente chega ao escritório e começa-te a contar a história. A prática dessa advocacia que foi extinta, aquilo que ela tem é uma escuta seletiva, que é, tem prova, é subsumível na lei, então não tem prova, não é subsumível na lei, não me interessa. Não é? Essa escuta seletiva, e de repente eu identifico que tudo aquilo que eu fiz de escuta seletiva era o mais importante de eu ter escutado. Não é? Porque é disso que nós estamos a falar. É essa transformação, não é? E é tão engraçado, né, Luz? Porque assim, aí a gente vem outra coisa que eu também escuto, que eu acho que você já deve ter escutado também, que eu acho muito engraçado, dizer assim, mas eu não sou terapeuta, eu sou advogada. E aí nessa a gente quer, eu não preciso escutar isso, né? Então a gente perde a oportunidade de entender na verdade, esse cenário onde se criou o conflito, né? Mas eu quero destacar uma coisa que você falou que eu achei sensacional, que concordo plenamente, assim, que é educativo sem ser professoral, e aí você traz esse exemplo que é tão interessante de o exemplo que você trouxe, você mostra a pessoa, na verdade, poxa, tem uma técnica meio de barganha e de posicionamento que o outro lado está tendo, e eu vou lá e explico desse jeito. Se vocês assistiram aqui, gente, anotem, assistem de novo, porque foi excelente, foi uma aula maravilhosa, de uma forma muito natural. Olha, né, explicar o que é a negociação, que pode ser muito melhor para todo mundo, e ter esse diálogo, né? De você, a gente às vezes tem medo de falar com o advogado da outra parte, né? Eu vejo muito isso, assim, eu percebo quando a gente vai falar, a pessoa já fica, ou então fica nesse jogo de barganha, e se a gente ainda está muito insegura, muito imaturo nesse processo todo de negociação, de mediação, acaba sendo natural que, não sei falar, mas a verdade que é esse treinamento, é você falar do jeito que você falaria para um colega, né? Porque geralmente quando a gente se apaixona pela mediação e a negociação, a gente quer falar para todo mundo. Então começa com a família, a gente contando, quando dá esse clique. E eu ainda hoje tenho esses cliques, assim, sabe? Volta e meia eu tô estudando um negócio, eu disse, meu Deus, isso era tão importante. E eu não olhava. Mas é sensacional, adorei essa colocação aqui, muito bom. Que a imediato falando, já me perguntaram se eu sou psicólogo. Pois é uma confusão, Então, né? porque aquilo que acontece é o seguinte, é que quando nós começamos a desenvolver outras competências, nós desmistificamos o estigma que foi sendo criado em relação à figura do advogado. E aí nós precisamos de parar para pensar, não para encontrar culpados ou responsáveis, mas eu gosto muito de encontrar a razão de ser e a justificação das coisas. Quando nós pensamos e falamos da prática da advocacia, aquilo que logo nos vem à cabeça é o quê? Filmes de Hollywood, né? Séries de Hollywood, Suits, por exemplo, entre outras. Lá mais antigas que O Justiceiro, não sei o quê, não sei o que mais. E todas elas, de alguma forma, primeiro, trazem, sendo norte-americanas, trazem um modelo de advocacia e um modelo negocial dos Estados Unidos, que é de um sistema de direito de common law e não do sistema de direito de civil law como o nosso. Essa é logo uma das questões. A outra é a questão da tal educação competitiva, aguerrida e de ganhar do outro, de levar vantagem do outro, que tem muito de ver com o modelo mental da forma como em algumas localidades os negócios se fazem e está tudo bem. Mas para nós não está tudo bem. Para nós, se aquela negociação acontecer connosco, nós vamos efetivamente ficar a remoer, vamos ficar a alimentar outro tipo de sentimentos, porque a nossa cultura é diferente. E por conta disso, se nós nos sentirmos enganados, nós não temos facilidade em perdoar no sentido de desculpar. O americano é bola para a frente, segue o jogo, no próximo já não me vou deixar enganar. Então isso tem de ver com cultura, isso sim, tem de ver com tradições, com hábitos, com costumes e tudo mais. Eu, quando muitas das vezes, no início da prática da minha advocacia, no escritório onde eu trabalhava, num dos escritórios em que eu trabalhei, haviam alguns colegas que, quando tinham situações onde começava a haver a espiral do conflito, eles diziam, espera aí, vamos chamar a Dulce. Então, eu era aquela advogada que vinha para a mesa de conversa e que eu conseguia efetivamente reduzir o nível do conflito, ou seja, fazer a desescalada do conflito, e que conseguia
alimentar uma conversa que, por regra, resultava em consenso, resultava em acordo. E eu fazia isso de uma forma inconsciente ao princípio, confesso. E a questão tinha de ver com a forma como eu enxergava o direito. Porque eu a seguir a ter feito o curso de Direito, a especialização que eu decidi fazer não foi numa área do direito. Eu decidi fazer uma especialização em gestão de pessoas. E quando eu fiz essa especialização em gestão de pessoas, eu descobri a minha praia. Queria estar, era ali que eu me sentia bem, era ali que eu efetivamente me sentia em casa. E com isso eu acredito que eu fui trazendo uma humanização para o direito, onde eu efetivamente nunca enxerguei as pessoas como um número de processo. Eu sempre enxerguei a pessoa como uma história. E aí haviam alguns colegas que me diziam que não só psicóloga, né, mas era psicóloga, padre, porque também havia alguns clientes que nos fazem confissões. Não diga nada a ninguém, mas eu fiz isto e agora não sei como é que eu vou resolver. Confissão faz só o padre, não é o psicólogo, não é? Depois havia... Então, nós acabamos por, quando temos o desenvolvimento dessa escuta diferenciada e quando nós temos uma maior habilidade de criar empatia com o cliente, nós conseguimos desenvolver uma confiança que ele não tem com mais ninguém. Porque, efetivamente, o advogado é aquela pessoa que dá confiança e segurança de que você está comigo, eu vou ajudar a resolver o seu problema. Então, ele confia efetivamente em nós. E se ele confia em nós, nós vamos ter um poder sobre ele muito grande. E é exatamente esse poder que o advogado tem com o cliente que depois tem que aplicar em termos da sua ética e tem que aplicar em termos da sua deontologia também profissional. Porque aquilo que o cliente mais precisa é de uma orientação correta. Então, aquelas falsas promessas, aquelas ilusões que se criam, alguns advogados que chegam a vestir o drama do cliente como se fosse dele e com isso... ao invés de terem foco, que é uma das últimas palavras, uma das frases aqui, a última frase do meu livro, que é um mantra, o mantra da advocacia consensual é: sou parte da solução. Tá? É o mantra da advocacia consensual. E por regra, aquele advogado que veste as dores do cliente, ele passa a ser parte do problema e não parte da solução. E muitas das vezes o próprio cliente diz: não, mas isso já está resolvido. Não, não pode. Você não... Então fica mais aguerrido ainda. Porquê? Porque entra na lógica da competição. Nós temos que ganhar ao outro, porque se o outro te fez sofrer, você agora também vai ter que fazer sofrer o outro. Então não há uma lógica de uma humanização do direito. E é exatamente essa transformação que nós, além de termos de aprender a fazer, quem já tem, precisa de quê? De aumentar a competência, aumentar a capacidade com que o faz. Então, aquilo que eu estava a querer dizer com isto, Jacqueline, é que, por exemplo, quando nós temos habilidades inatas, ou seja, habilidades que nós já sabemos fazer e até, por vezes, nem sabíamos como é que ela se chamava, não é? Em termos técnicos, nós temos a obrigação de, primeiro, passar a saber como é que ela se chama em termos técnicos e de aprimorá-la. Se nós não a temos, nós temos que buscar onde eu conheço o que é, onde eu aprendo como fazer e, efetivamente, quem me vai ajudar a fazer, efetivamente. Então é o tal saber fazer e fazer, não é? Que é a fonte daquilo que nós falamos em termos de conhecimento. Então, até mesmo a questão que algumas pessoas perguntam: mas empatia, as pessoas ou nascem com empatia ou não? Eu não concordo. Aquilo que eu digo é, as pessoas que já têm uma capacidade inata de serem empáticas, certamente que elas, se aprimorarem, elas vão conseguir ser hiper empáticas. Aquelas pessoas que não têm essa capacidade, elas têm que ter a disponibilidade e a vontade de querer saber o que é empatia, de querer saber como se faz e como se pratica empatia com o outro e de efetivamente se disponibilizarem a falhar. Porque quando nós não sabemos uma coisa, ao início nós vamos falhar. E não sei tu, mas porque és mais nova que eu,
Mas na minha altura de escola, nós tínhamos vergonha de dar resposta, porque se nós dessemos uma resposta errada, a turma toda ia zoar connosco. Uhum. Então nós fomos, de alguma forma, educados que mais vale estar calado do que dizer alguma coisa errada. Verdade. E isso, mais uma vez, é educação. E nós temos que desmistificar que sem errar nós não aprendemos. Porque o ser humano, ele precisa de vivenciar a experiência para efetivamente o seu lado mais cognitivo, o seu cérebro, ele entender efetivamente, opa, não posso voltar a fazer isto porque a experiência é ruim. Então eu tenho que buscar experiências que me deem prazer, que me deem satisfação, para ver quais é que são os sinais de alerta que vão aí acender, não é? Então essa humanização, eu acho que de facto ela responde a essa questão de que não é terapeuta, mas é um direito e o exercício de uma prática de advocacia que não é cor-de-rosa, não é para abraçar árvores, nós somos, como eu disse, e volto a repetir, nós somos muito bons de briga, então se for preciso, como é que se diz aqui, dançar a saia da baiana, não é? Se for preciso rodar a baiana, nós rodamos a baiana, mas se houver de facto a disponibilidade para ir para uma via mais inteligente, então para quê? Nós vamos estar aí a desgastar-nos a nós e aos nossos clientes. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, o pessoal adorou aqui também. Ó. Palminhas, que fala maravilhosa. E eu ia complementar só isso, para depois também te passar a palavra aí, que desmistificar a questão dos honorários. Porque, não é? Porque isso também é importante. Porque é o seguinte, se o profissional da advocacia litigante ele já tem lá a tabela de honorários. Se o Código de Ética da OAB, após a aprovação da Lei de Mediação e do CPC, alterou o próprio Código de Ética, colocando lá que os honorários não podem ser reduzidos se aquela situação for resolvida através de um processo ou de um método autocompositivo ou consensual, nós já temos a garantia de que ali ninguém mexe naquela tabela, não é? Mas se nós formos para a prática e deixarmos essas questões fundamentalistas de direito, a pergunta que se faz é o seguinte: se eu combinei com o meu cliente que para aquela ação, que seria uma ação judicial, eu cobrava 10 mil euros, 10 mil reais, vamos colocar em reais que é melhor. Quer dizer, não é melhor, mas é mais realista. Eu cobrava aí 10 mil reais. E eu sei que essa ação, para termos aí também uma lógica matemática mais fácil, iria demorar 10 anos. Significa que o retorno que eu vou ter daquela ação é de 1.000 reais por ano. Se eu for para um processo consensual e eu conseguir resolver aquela situação em 8 meses e eu disser ao meu cliente, olha, por esta situação em concreto, eu vou-lhe cobrar 5 mil reais. Mas eu reduzi os meus honorários. É um facto, reduzi, mas eu também reduzi o tempo que eu disponibilizei para aquele processo. Eu ia demorar 10 anos a ter o cliente a ligar-me, a ter que dar respostas ao cliente, a ter que dar feedback, lá. Não tenho. E, efetivamente, o tempo que eu disponibilizei para aquele processo, 5 mil reais atende aos meus gastos e atende àquilo que eu investi do meu conhecimento. Perfeito. Mas também se pode dar o caso de eu dizer assim, olha, efetivamente nós conseguimos, se conseguirmos resolver em um ano, em vez de 10 mil, são 15 mil. Mas como assim 15 mil? Porque além dos 5 anos na universidade e dos 18 no estágio, e eu tive mais uma série de especializações para eu conseguir te dar este resultado neste curto espaço de tempo. E isso significa o quê? A minha especialização. Então, todas as soluções, elas são possíveis e todas as soluções, do meu ponto de vista, são efetivamente válidas. Agora, elas precisam de ser conversadas com o cliente previamente. E sendo conversadas com o cliente previamente, transparência, elas de facto são perfeitamente aceitáveis e compreensíveis. Então, essa também era uma questão que agora me lembrei de repente, que acho que é importante também dizer. Não, é importante, porque assim, eu acho que isso talvez um dos empecilhos, né? Que muita gente às vezes não vai para o consenso por não entender como cobrar isso. E é a história dos honorários de eficiência, né? Então, assim, se eu conseguir resolver um problema que você teria em 10 anos, eu resolvo em 10 meses,
tive toda essa especialização, eu posso cobrar mais. E às vezes a gente até cobra um pouco menos no início para ter essa eficiência e aí mostra até segurança também, né? Quer dizer, eu confio que vai ter o acordo, eu vou dar tudo de mim, vou fazer inúmeras reuniões, porque a gente sabe que, e eu gosto de falar isso, que é verdade, é trabalhoso, né? Não é uma coisa simples. Às vezes é muito mais difícil do que peticionar, até porque peticionar a gente aprendeu a vida inteira, né? Nem querendo comparar, mas assim, a gente faz aquilo com mais... talvez não sei se facilidade, mas assim, a gente precisa de muito mais esforço emocional também, de estar ali com toda a nossa inteligência emocional para contribuir, enfim. Mas eu ficaria aqui te ouvindo, tenho certeza que todo mundo adorou, espero que tenham anotado, teve várias dicas legais aqui, muito importante para a gente ouvir tudo isso de uma pessoa que já tem tanta experiência, né, e é referência na área, eu acho que isso é muito legal, fico muito feliz de novo por você ter aceitado esse convite. Quero te deixar, passar a palavra, te deixar aberta. Convide as pessoas. Quem não segue a Dulce, siga. Você faz muita coisa online. Aqueles seus congressos online sempre são maravilhosos, né? Acho que o último foi 2021, se eu não me engano. Não lembro quando foi. Que acho que ajuda tanto a disseminar isso tudo que a gente está falando aqui. É tão importante, Dulce. Então, muito obrigada pelo teu trabalho. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora deixa a palavra contigo para a gente terminar. Obrigada, Jacqueline, é sempre um prazer estar contigo, porque esta troca de facto também me enriquece muito e é muito gostoso. O que nós tivemos aqui a falar da extinção da advocacia, como você conhece, é este livro aqui, então ficar aí e dizer-vos que de facto ele tem não só um conteúdo vasto, como ele também tem alguns exercícios no final de cada capítulo para vocês solidificarem o conhecimento. E não obstante o título ser A Extinção da Advocacia, como você conhece, eu diria que este livro tem conteúdos, em particular, quando eu desenvolvo aqui o triângulo consensual, que diz respeito ao conflito interrelacional, à questão também da comunicação integrativa empática e ao modelo de negociação que eu falei aqui, de negociação por valores, numa metodologia circular. Eu diria que ele é essencial para toda a gente que trabalha ou quer trabalhar com métodos consensuais, então desde gestores, também a mediadores, a conciliadores, a juízes e por aí vai. De facto eu entendo que esse conhecimento ele é obrigatório. Para quê? Para que nós entremos num outro modelo de profissionais, que são aquele modelo de profissionais que é do presente, já não é do futuro, é efetivamente do presente, porque a sociedade demanda isso. Então, da minha parte, muito obrigada a toda a gente que esteve aí a escutar-nos e a partilhar connosco e a dar aí o seu feedback. Eu estou disponível nas minhas redes sociais, dulcenascimento.online, então aqui no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e o podcast, então e sigam aí também quem veio comigo e está aqui na live também a Jaque, que de facto também tem feito um trabalho notável em relação à questão dessa tal advocacia 5.0, que na verdade acabamos por ter muita compatibilidade em termos das falas, e este movimento de mudança eu acredito que ele se faz agregando, já que, e tu em concreto és uma querida que agregas muito e por isso eu gosto tanto de falar contigo e de estar contigo e de partilhar aqui tela e também de partilhar espaços, porque nós precisamos de uma vez por todas de acabar com essa questão de concorrência e ocupar o lugar e copiar, e cada um de nós tem o seu jeito de ser, de fazer as coisas, e é exatamente nessa genuinidade, como eu costumo afirmar sempre, que cada um de nós é diferente, e é na diferença que nós temos esse tal lugar no Oceano Azul. Então recebam aí o meu abraço, um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro. Agradeço. Gente, só para deixar aqui, Dulce, quem quiser comprar o livro, ali no teu Instagram, né, que tem a informação. Sim, ali no meu Instagram tem informação, então vocês conseguem ter acesso e eu desde já prometo, cada livro vai com autógrafo personalizado, tá? Então, aproveitem, ok? Dulce, beijos muito obrigada. Grandes. Muito bom. Aqueceu meu coração hoje a gente está aqui. Obrigada, gente, todo mundo que está nos ouvindo, que passou por aqui e que vai assistir depois também. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.